Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com grande alegria, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido internauta, que nós iniciamos mais uma hora da catequese, de uma maneira um pouco mais abreviada e de uma forma que estamos alcançando você na sua casa, no seu trabalho, por meio deste canal no YouTube da nossa paróquia. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, ao fim deste vídeo, procure acessar o nosso canal, clicando no nome Paróquia de São Tiago Menor, e lá você vai ter acesso para se inscrever. Venha fazer parte da família da Paróquia de São Tiago Menor, também aqui no YouTube. E para você que está acompanhando a hora da catequese, e que vai também estar participando deste momento conosco, ao fim também dá o nosso joinha para dar aquele impulso, nos ajudar, nos motivar também na evangelização aqui por meio do YouTube. Dando continuidade a esta experiência formativa, meu querido irmão, minha querida irmã, entrando cada vez mais a fundo no mês de setembro, nós agora vamos dedicar algumas horas da catequese para falar sobre o mais importante livro da comunidade cristã, chamado de Bíblia, ou Sagrada Escritura, ou ainda Palavra de Deus. Então, nós vamos começar a estudar um pouco, na medida do possível, é claro, dentro do que nos for possibilitado, aquilo que é escritos, inspirados na vontade de Deus e a partir da vontade de Deus para contribuir com a nossa vida. É caminho de fé, é caminho de vida, é caminho de santidade. Então, como o mês de setembro é um mês dedicado a celebrar a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, nós queremos, portanto, fazer valer também um conhecimento um pouco mais aprofundado da palavra de Deus. É claro que aqui na internet você vai encontrar outros tantos cursos bíblicos de maior profundidade e de um alcance acadêmico muito mais preciso. Porém, o nosso intuito com a hora da catequese é lhe deixar aproximado da teologia bíblica, ou seja, do estudo de Deus a partir daquilo que é a sua palavra. Nós vamos tentar dar luzes para um contato com a palavra de Deus, para entender o que é que nós temos nas nossas mãos, na nossa casa, enfim, diríamos que é um curso pastoral da palavra de Deus, para que pelo menos nós tenhamos consciência do que é, qual é a missão, qual é o papel, o que é que significa, quais são os ensinamentos que trazem, e ao passo que nós vamos progredindo nas aulas sobre a Sagrada Escritura, nós vamos aprofundando de acordo também com a necessidade e a pergunta de vocês, tá certo? Então, desde já coloco para todos que não se trata de um aprofundado curso acadêmico que nós podemos encontrar no curso de teologia ou em outros cursos muito mais precisos e aprofundados. Nós estamos aqui dando passos para que você também possa descobrir cada vez mais a riqueza da palavra de Deus. Mas, para começarmos neste momento, como fazemos toda quarta-feira, eu convido você neste momento a viver este instante de oração. Vamos pedir a Deus, vamos colocar no coração de Jesus o nosso desejo de conhecê-lo cada vez mais, o nosso desejo de se aproximar da palavra de Deus, o nosso desejo ainda mais do que especial de fazer da palavra de Deus vida, realidade, proximidade com os irmãos, amor ao próximo e, é claro, vida em Deus. Então, para iniciarmos este momento, a gente pede que o Deus unitrino esteja no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Então, meus caros alunos, internautas, minhas queridas alunas, que estão nos acompanhando neste momento, nesta quarta-feira, dia da hora da catequese, seja em qual horário você está nos acompanhando, assistindo este vídeo, eu peço as bênçãos de Deus para você e para a sua família. Como disse, o nosso estudo ou tema da hora da catequese desta quarta-feira é exatamente a primeira parte de um estudo pastoral popular que nós vamos fazer da Sagrada Escritura, que é o nome dado à Bíblia, à Palavra de Deus. A partir de alguns apontamentos que nós vamos dando, você vai tendo a capacidade ainda mais de acessar a Palavra de Deus, de ter consciência do que é que você está pegando, do que você está vivendo. E é muito importante que nós tenhamos aqui, já como primeiro ponto da nossa aula, da nossa conversa, o livro com o que nós vamos ter contato, já temos contato há muito tempo, mas que vamos aprofundar um pouco mais do nosso conhecimento sobre ele, na verdade não é um livro. Isso é importante que você saiba. Não se trata de um livro, mas digo a você, são 73 livros. Nesta edição, que nós chamamos de Bíblia, que nós podemos dizer que é uma biblioteca, na verdade está contido aqui 73 livros. Então, dizer que a Bíblia é um livro é o primeiro erro que, enquanto cristãos desatentos, nós poderemos cometer. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca que condensa nela 73 livros. Nós podemos chamar, portanto, uma edição da Bíblia, esta edição da Bíblia, ou este exemplar da Bíblia, que contém nele vários livros. Mas dizer que a Bíblia é um livro é algo que você já não precisa mais dizer, porque na verdade a Bíblia é uma biblioteca que contém 73 livros. Nós também podemos acessar a Bíblia, e quando eu falo acessar, usando talvez uma linguagem bem atual e moderna para o conceito de internet, cyberespaços, eu falo acessar no sentido de pegar, de tocar, de abri-la, de manusear, de saber a posição dos livros, o que cada livro diz, como estão agrupados, quais são os sentidos, ou seja, de acordo com o meu objetivo, a Bíblia se coloca de diversas formas de utilização. Isso é importante sabermos também. Muitas vezes nós achamos que a Bíblia é estritamente um livro sagrado. Primeiro, a Bíblia é uma edição, uma compilação de livros que, para a raiz cristã, e aí a gente vê todas as distinções que existem na raiz cristã da humanidade, ela sim é um livro sagrado. Outras religiões sérias a respeitam como um livro sagrado. Nós, claro, enquanto cristãos católicos batizados, temos a Bíblia exatamente como boa parte do que Deus deseja para nós contida na Palavra de Deus. Porém, a Bíblia pode ser também um espaço de estudo, também pode ser um espaço de pesquisa,
pode ser exatamente uma compilação de livros que vai ajudar historiadores, teólogos, que vai ajudar estudiosos do campo religioso, do campo da simbologia, até mesmo naqueles que tratam da linguagem, seja na língua falada, o grego, o hebraico, o aramaico, que são as línguas originais da palavra de Deus, com as quais foram escritos boa parte dos livros que contém, a Bíblia também pode servir para outros tantos motivos, mas o mais importante motivo de utilização da Bíblia, ou seja, desta compilação de livros, é exatamente o aproximar-se da palavra de Deus. Sim, meus irmãos e irmãs, aqui está boa parte do que Deus deseja para nós, do que foi revelado, ou seja, de todo o conteúdo que Deus desejou comunicar ao homem, por isso nos criou para tal, Ele o fez e registrou boa parte deste conteúdo aqui, inspirando os autores destes livros, motivando a organização de tantas estruturas que fizeram chegar até hoje esta edição que conhecemos, com os 73 livros e hoje de uma forma muito popular, ao alcance de qualquer cristão, de qualquer curioso, de qualquer pesquisador. Boa parte das edições da Bíblia hoje se encontram de uma forma, inclusive, acessível financeiramente. Você tem acesso também à Bíblia online, baixando por meio de aplicativos. Você consegue, inclusive, pesquisar textos originais que levaram à compilação destes livros através da internet, ou seja, ter contato com a Bíblia enquanto palavra de Deus, enquanto caminho de estudo, de pesquisa, hoje nós temos um mundo acessível a isto. E é importante que saibamos, seja para o campo acadêmico, seja para o campo religioso, ter contato com a Bíblia é sempre um privilégio que a nossa geração tem. Por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, a Bíblia era um artigo apenas para os eclesiásticos. E ter contato com ela era algo quase que impossível. Antes ainda deste tempo que nós destacamos agora, que era exatamente o período medieval, a Bíblia ela ainda não estava organizada como estamos hoje, como a temos hoje. Esta organização bem ordenada dos livros, em seus agrupamentos, por seus temas, por suas épocas. Então, até que a Bíblia se organizasse do jeito que está, teve um longo caminho. Até que cada livro desse fosse escrito, também teve um longo caminho. Como estes livros foram escritos, também é uma outra temática muito importante. E ainda mais, quem escreveu cada livro desse? Todos estes detalhes, meus irmãos e irmãs, nós precisamos ter consciência para entendermos a importância do livro que muitas vezes, ou melhor, da biblioteca que muitas vezes temos em casa e não temos consciência de sua importância, seja histórica, acadêmica e, inclusive, às vezes nós não damos a importância devida à Sagrada Escritura que temos em casa. Desta forma, meus queridos internautas, meu querido aluno, meu querido participante da hora da catequese, além de não chamar a Bíblia de livro, apenas de um livro, é importante que tenhamos consciência de que a Bíblia nos serve para outros tantos motivos, além do motivo religioso. Ok? Então é importante que você destaque isso. Enquanto livro religioso, ou seja, enquanto livros sagrados, a Bíblia traz em si o conteúdo da nossa fé. Isto é muito importante termos consciência.
Estão aqui nestas páginas tudo o quanto é necessário que o cristão saiba. A gente precisa saber de quê para viver neste mundo dignamente como um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus. Nós precisamos fazer como? Quais são os exemplos que nós temos para seguir? E ainda mais, qual é o objetivo que nós, enquanto cristãos, praticando o bem e evitando o mal, vamos alcançar? Tudo isso está contido aqui, nestas páginas, dividida por livros, em cada livro também dividido por seus capítulos, por sua vez, sendo dividido em versículos, e às vezes até estes versículos divididos por períodos. Enfim, cada parte da Sagrada Escritura traz em si o motivo de ser cristão. Nós vamos encontrar aqui muita coisa que talvez até nos assuste diante daquilo que é proposta de Deus para a nossa realidade cristã, para a nossa realidade de filho e de filha dele. Mas é importante também entendermos, cada livro desse foi escrito com um motivo, por um grupo de pessoas, por uma escola, talvez até por uma tradição, foram escritos com um desejo de ser alcançado. E ainda mais, cada livro desse pode ter sido escrito em seus pedaços, em tempos diferentes, por pessoas diferentes, e uma determinada escola, que talvez dá o nome a este livro, uniu aqueles pedaços, compilou e trouxe aquela mensagem. Nisto, nós vamos ter várias modalidades e estilos textuais que às vezes podem nos confundir quando entendemos a Bíblia num contexto religioso, simbólico, sagrado. Nós vamos ouvir falar em guerras, nós vamos ouvir falar em vingança, nós vamos ouvir falar em terrorismos, em crueldades, em tantas outras situações. Inclusive, aqui na Sagrada Escritura, nós vamos ouvir textos falando, por exemplo, que Deus se vinga, que Deus se ira, e tantas outras formas que seriam incoerentes com aquilo mesmo que Deus nos fala. Outro fato importante que precisamos deixar registrados nas nossas anotações: não se pode ler a Sagrada Escritura, e aí veja bem, estamos falando agora no livro sagrado, ou nos livros sagrados. Não podemos ler os livros sagrados com um olhar apenas deste mundo e estritamente pesquisador. Não se lê a Bíblia, meu irmão, minha irmã, para tomar ao pé da letra o que está escrito nela, quando entendemos o contexto religioso em que a Bíblia nos serve para conduzir a nossa vida. Precisamos entender que cada frase, que cada versículo desse traz um conteúdo sagrado que só através da oração e da meditação teremos acesso por meio da interpretação bíblica, que é importante que tenhamos muito claro. Não vem da noite para o dia e não acontece num passe de mágicas instantaneamente. A interpretação dos textos sagrados precisa acontecer mediante profunda oração e, claro, intimidade com Deus, respeitando conteúdo, contexto histórico, objetivo dos textos e, é claro, meu irmão, minha irmã, o objetivo pelo qual você está acessando, você está encontrando-se com a palavra de Deus. É importante frisar isso. Não se entra em contato com a Sagrada Escritura lendo os textos por ler, como se fosse algo que se iniciasse e terminasse de uma mesma maneira e ali em cada frase tivesse conteúdos conexos. A coisa não é assim. A palavra de Deus precisa ser encontro com Jesus, precisa ser encontro com Deus, precisa ser
oração, precisa ser interpretação, meditação, precisa se contemplar o desejo de Deus em cada coisa que nós estamos lendo. E na verdade ainda digo, ler a palavra de Deus é para quem pesquisa e para quem se aprofunda na questão acadêmica, mas rezar com a palavra de Deus, sim, aí é próprio de todos nós cristãos, ou orar, como você quiser chamar, mas é importante que isso fique claro. Quando eu tenho contato com o livro sagrado, ou com os livros sagrados, eu preciso fazer deste contato um contato sagrado, para que eu possa obter o desejo que me fez buscar a palavra de Deus. Porque do contrário, eu vou ler, por exemplo, que Deus ficou irado com o comportamento do povo e Moisés foi interceder e abrandar o coração de Deus, como que o coração de Deus se irasse e fosse Moisés alguém que fosse abrandar este coração, tudo através do que está escrito. Mas a gente precisa ir além. Qual é o papel sagrado de Moisés? O que é que significa o autor sagrado dizer que ocorreu ali uma ira de Deus? Se Deus é sumamente bom e não existe espaço para Deus ser outra coisa, e ira é um pecado, diríamos, portanto, que Deus peca quando está irado? Ou diríamos que a raiva de Deus não é um pecado e Deus tem raiva? Ou seja, se nós questionarmos os textos sagrados desta forma, estamos sendo verdadeiros pesquisadores. E isto é bom para quem pesquisa, mas para quem acessa a Sagrada Escritura, para aproveitá-la dela como contato com Deus, a gente precisa ir além do que a gente está ouvindo, lendo e meditando. A gente precisa aprofundar este contato com a palavra de Deus através da oração. Sim, só com a oração com a palavra de Deus, enquanto livro sagrado e acesso meu cristão à palavra de Deus, é que, claro, eu vou tendo o que a palavra tem a me oferecer. Muitas vezes nós nos deparamos com situações de cristãos que acessam os livros sagrados com um coração extremamente pesquisador, ou ainda mais com um coração legalista, escrupuloso, que busca a palavra de Deus para se apropriar de uma verdadeira muralha, que ninguém impeça de que as coisas que faz estejam sendo questionadas e ainda tentam justificar com a palavra de Deus. Mas a coisa não é por aí, meus irmãos e minhas irmãs. Ter contato com a Sagrada Escritura é ter contato com a voz de Deus, que de tamanha bondade e misericórdia permitiu que, de uma forma inspirada, tantos homens ao longo da história deixassem escritos que correspondem a este desejo de Deus de estar em contato conosco. Aqui nós temos relatos de famílias, aqui nós temos verdadeiras novelas, nós temos crônicas, nós temos contos, nós temos poesias, nós temos declarações de amor, nós temos narrativas jurídicas, nós temos acordos, nós temos aqui nestes livros a própria passagem histórica de Jesus Cristo pelo mundo. Nós temos livros a partir de sonhos, nós temos um conteúdo, meu irmão, minha irmã, em nossas casas, gigante, mas do ponto de vista sagrado, enquanto palavra de Deus, nós temos na nossa casa a bússola que nos faz caminhar no caminho certo. Isto no ponto de vista do texto sagrado. Quando olhamos para o texto que pode ser pesquisado, quando olhamos para a Bíblia enquanto uma coletânea, uma biblioteca de livros, nós podemos entender que aqui, historicamente, se encontra uma estrutura histórica de um povo que viveu uma maneira, uma realidade antes da vinda de Jesus Cristo e viveu outra depois da vinda dele. Mas aqui
dentre tantos pontos que eu já tratei, inclusive, enquanto falava do texto sagrado, dos textos sagrados, a Bíblia também traz consigo este arsenal de pontos que podem ser encontrados no ponto de vista estilístico, do ponto de vista até mesmo da semiótica, ou talvez até mesmo do acesso da linguagem, do acesso da questão histórica, de uma questão antropológica, de uma questão filosófica, sociológica. Aqui você pode ter acesso de diversas formas a uma estrutura de um povo que marcou a história da humanidade, que nós conhecemos muito bem. Os hebreus, ainda enquanto hebreus arcaicos, depois um hebreu mais novo, e ainda mais nós conseguimos ver a mistura dos hebreus com os pagãos, e um grego que também vai dando origem a uma comunidade religiosa, e ainda digo assim, uma simbologia românica. Nós temos aqui uma biblioteca histórica, antropológica, sociológica, linguística, que pode ser acessada por tantas disciplinas, tantos pesquisadores, mas também pode ser acessada por nós que somos curiosos. E para nos ajudar exatamente a ir tendo contato com o que tem por trás do que está escrito, é que nós, graças a Deus, dispomos de tantas maneiras que nos ajudam a conhecer ainda mais a palavra de Deus. E aí, é claro, este é o nosso desejo enquanto Escola da Fé, durante este mês de setembro, que você conheça cada vez mais da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Então, é importante que o nosso objetivo, que este nosso primeiro contato, seja esse, esta distinção entre texto sagrado e texto acadêmico, que nós tenhamos consciência que se trata não de um livro, mas de vários livros e, portanto, uma biblioteca, e que nós, enquanto cristãos católicos, enquanto cristãos, enquanto seres humanos, precisamos valorizar muito isto que nós temos em nossas casas, às vezes no nosso local de trabalho, às vezes apenas aberta, e achamos que como um amuleto ela vai nos dar a salvação. Não se trata assim aquilo que está escrito na Bíblia, nos textos sagrados, para que ele seja motivador, bússola, orientação para a nossa salvação. Eu preciso acessar, trazer para a minha vida e colocar em prática. Pois bem, este caminho nós já conhecemos muito bem. Mas é importante também conhecermos que os textos sagrados ou os livros que compõem esta biblioteca, eles são agrupados em duas grandes partes. A primeira em ordem cronológica e também na maneira como se dispõe no texto, na compilação. Nós temos o Antigo Testamento, que contém em si, destes 73 livros, 46. E nós temos o Novo Testamento, que então restam os outros 27 livros. Ou seja, o Antigo Testamento com 46 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Cada testamento desse traz consigo um plano de fundo, ou seja, o Antigo Testamento traz uma estrutura de um povo, de um contexto, de uma realidade, de uma cultura, de um objetivo, de uma estrutura original e de seus desdobramentos que antecedem a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasce, marca-se, portanto, a divisão dos dois testamentos, e o Novo Testamento é exatamente esta toda a estrutura que acabei de dizer de uma maneira renovada, uma releitura de tudo o que foi vivido a partir das relações humanas,
da questão da estrutura das famílias, do entendimento do que é Deus a partir do olhar evangélico, ou seja, a partir do que foi a boa nova que Jesus nos trouxe. E então, conhecendo um pouco sobre os dois testamentos, nós vamos ainda mais tendo consciência de o quanto é importante a Sagrada Escritura para nós. E é exatamente este o motivo das duas nossas próximas horas da catequese. Falar do Antigo Testamento, próxima quarta-feira, e na última quarta-feira falar do Novo Testamento. Então, antes que a gente entre no conteúdo específico de cada testamento, entender que eles ainda têm subdivisões, cada livro, a história um pouco mais ou menos de como as coisas aconteceram, é importante que a gente entenda o que significa a palavra Bíblia. Exatamente a palavra Bíblia. O que significa? Então, a palavra Bíblia, ela vem desta experiência de compilação. Falar de Bíblia é falar de livro pequeno. Bíblia, biblon, significa livro pequeno. Pequeno livro ou livrinho. O que isso significa? Para dizer que a imensidão da palavra de Deus, da vontade de Deus, do desejo de Deus, está boa parte dele resumido neste pequeno livro, de acordo com a magnitude da vontade de Deus. Ou seja, esta edição, que a palavra chama de biblinha, livrinho, faz consigo, portanto, uma grande síntese do que é o desejo de Deus. Portanto, nestes primeiros passos do que é o conteúdo com a Sagrada Escritura, o contato com a Sagrada Escritura, nós vamos progredindo nesse desejo de conhecer mais, de entender mais. E é este desejo que eu preciso de você. Deixe suas perguntas aqui sobre estes temas que eu tratei. E o que é que você deseja conhecer do Antigo e do Novo Testamento, que a Pascom vai passar para mim, e aí a gente vai montando a nossa conversa a partir das perguntas que cada um deixou, tá certo? Então, para este primeiro momento, para esta introdução, era exatamente isso que eu queria deixar. Quero deixar vocês também com o desejo de cada vez mais aprender e se apropriar daquilo que é a palavra de Deus, enquanto livro sagrado, enquanto livros que nós podemos ter contato para aprendermos mais sobre a história do povo hebreu, sobre a história da humanidade naquele contexto em que aquele povo estava inserido e os desdobramentos de tudo isso para a humanidade daquela época e do nosso hoje. Tá bom? Então, pedindo a Deus que as suas graças se derramem sobre nós, vamos louvar e sempre bendizer o seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Tiago Menor, desça sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, como você quiser chamar, essa mãozinha aqui embaixo, dando este nosso apoio, dizendo o quanto você gostou. Isso vai nos enchendo de motivações. Muito obrigado, tenha uma excelente continuação de semana e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, com a Hora da Catequese, Estudo Bíblico, parte 2, Antigo Testamento. Deus te abençoe.